Olá pessoal, tudo bem? Fazer um bate-papo com vocês aí, comentar das últimas notícias, né? E eu gostaria de dar meu ponto de vista sobre algumas coisas que estão acontecendo, algumas coisas recentes aí, né? Enfim, vamos lá. Quem aqui já assistiu algum vídeo mesmo, são pouquíssimas pessoas, mas se você chegou agora e está assistindo esse vídeo me assistindo pela primeira vez, tem um vídeo que eu fiz há mais de um ano falando sobre Jojo Todinho ser de direita e bolsonarista, né? E o título do vídeo é esse lá, eu comento que é provável que ela. Eu comento que existia realmente uma chance dela ser de direita e tal. E assim, ninguém deu muita bola na época, né? Acho que o pessoal até rejeitou essa ideia de Jojo Todinho ser de direita. Mas eu falei que era muito provável, né? Porque o pobre ele sente na pele mais a ingerência do Estado, a violência, né? Você vai ter muito mais pessoas progressistas, né? No sentido de ser aquele esquerdinha que acha que, não, tem que ter reabilitação, o cara só roubou para tomar uma cervejinha. Então isso é uma coisa muito mais progressista do que uma coisa do pobre mesmo, que todo dia levanta cedo para ir trabalhar. A não ser o vagabundo acha isso normal. Então as pessoas normais, que não são delinquentes, né, elas têm uma tendência maior a comprar o discurso da direita exatamente por causa da defesa da segurança, né? A questão da própria autopreservação. E eu comentava nesse vídeo que a Jojo Todinho era de direita. Então uma previsão aí que eu acertei, né? E eu acho que eu comentei há alguns dias atrás também sobre a questão da Anitta. Parece que ela se arrependeu, né? E eu comento lá no vídeo lá que um dado momento aí, algumas épocas atrás, parece que tinha parentes dela ou ela mesmo que se posicionava a favor de alguns discursos lá da direita ou do Bolsonaro. E eu não duvido também que ela ou alguém lá seja de direita. Eu já comentei sobre isso. E a mensagem que eu sempre trago é: vamos tentar integrar, né? Apesar de a gente não concordar com todo mundo, né? Não concordar com os pontos de vista, inclusive, eu acho que, do meu ponto de vista hoje, eu ainda me considero de direita, mas eu discordo da grande maioria da direita, tanto por questões de defesa de pautas, como pelo próprio jeito como a direita se porta, opera e fala algumas coisas, eu não concordo. Que ultimamente está muito parecido com a esquerda também, então eu tento não concordar. Outro ponto também que eu gostaria de comentar, né, com relação a essas coisas que a direita, esses discursos que a direita já compra, né, já praticamente é uma coisa estabelecida. Quem é de direita defende isso, como por exemplo a questão lá hoje que a gente vê do Oriente Médio, né, geopolítica tem um posicionamento padrão da direita, né? Que é defender Israel, defender os Estados Unidos, uh, ser contra a Rússia e China, né? Então, isso é uma das coisas principais, acho que hoje o meu posicionamento ele discorda veementemente, né? Eu não concordo com esse posicionamento hoje que a direita tem, que na verdade sempre teve esse discurso comprado de que o nosso inimigo é China e Rússia, que são dois países que estão no extremo, né, oposto do Brasil, não só em questão territorial, de distância, mas em questão geopolítica. Eles não têm interesse tantos assim, a gente não oferece, eles não oferecem risco a gente não oferece risco para eles. A gente não tem, apesar de ter relações comerciais fortes, a gente não tem uma integração tão grande assim, com relações diplomáticas, né, tão fortes. E eu não concordo com essa questão de a China e Rússia são inimigos. Não, eles vão se aproveitar das fraquezas que o Brasil tem, assim como o Brasil também se aproveita das fraquezas que alguns outros países têm, como é o caso da África do Sul, da Guiana, se não me engano, Guiana não, Gana. Tem alguns países lá que o Brasil tem uma política um pouco predatória com relação às coisas que vêm de lá. Então sempre acontece isso, né? Sempre tem otário em todo o país para vender o país de graça para os outros para ter, né, algum capilézinho a mais. Sempre tem traidor da pátria em todo lugar. E quanto mais ferrado é o país, maior a chance de ter rato lá, né? Mais pessoas pensando somente no seu umbigo e querendo vender riquezas naturais ou vender coisas do país, né? Vender sua própria soberania em troco de uns trocados que só vai beneficiar ele, né? Então isso acontece muito.
como é o caso aqui no Brasil, né? O Brasil é um país que ele, desde a época de Portugal também, a gente é um país vendido, é política de Estado brasileiro. O Brasil é um país que a política de Estado dele, assim como foi em Portugal, Império Português e tudo mais, que é um país que ele se vende e compra uma narrativa pronta do eixo anglo-saxão, né? Tanto da Inglaterra e agora também dos Estados Unidos, ou então, enfim. Então, o Brasil, ele é vassalo desse eixo. Sempre foi. Assim como Portugal era, sempre foi também. E a gente continua nesse mesmo ritmo. Então, de certa forma, né? A tradição do Brasil é ser um país vassalo. Por que eu estou entrando nesse assunto? Por causa das coisas que vem acontecendo recentemente, né, no conflito Israel-Palestina. Cara, assim, e hoje eu tava, né, verificando a rede social e eu vi, cara, um médico na Palestina com um feto, sabe? Que infelizmente foi retirado porque Israel bombardeou é, uma área civil, não sei se foi no Líbano ou na Palestina, mas a questão é, para mim aqui, discutir isso não faz diferença. A questão é que eu gostaria de propor uma reflexão para a direita, né, que é para as pessoas que se dizem de direita, sobre a defesa da verdade, da bondade. Você que é cristão, muitas das pessoas da direita se dizem cristãs, né? Vocês, nós que somos cristãos, nós pregamos a defesa da verdade, da bondade, daquilo que é correto, daquilo que é certo. Cara, você como eu não entendo como a direita ela consegue ser tão idólatra, né, com posicionamento político a ponto de aplaudir, né, assassinato de crianças, de homens, de crianças, de mulheres, de velhos, de homens velhos, né, de pessoas inocentes, de civis, por um país, né, que é o Estado de Israel, no caso, que não tem nada a ver com os valores cristãos, muito pelo contrário, eles são extremamente hostis ao cristianismo, né? Você consegue viver como um cristão, exercer sua fé pública de maneira muito mais livre nos territórios da Palestina e da Síria do que no próprio Estado de Israel, né? E eu não sei como é que a direita brasileira, se você duvida de mim sobre esse fato, pesquise aí. E não pesquise por fatos, por lugares enviesados. Pesquise em todas as fontes possíveis. Consulte os cristãos desses países. Enfim, voltando. Eu não entendo por que a direita tem isso, cara. Eu não sei se é só desinformação, se é só, como é que eu posso dizer, ignorância, né, e desinformação, claro que existe hoje em dia. Sempre existiu, na verdade. Essa questão de Israel sempre existiu. Eu não sei se é só uma burrice ou juízo de Deus mesmo, para a pessoa ser idólatra e tá levando sua alma pro inferno, né? Porque eu acho que a pessoa que ela permanece na mentira e ela busca continuar seguindo esse discurso mentiroso, eu acho que isso é juízo de Deus para que a pessoa não alcance a verdade, né? A Bíblia diz que Deus ele, ele permite que a pessoa fique em ignorância, né? Eu tenho que tomar cuidado com esse termo, que Deus cega, né, algumas pessoas, que algumas pessoas elas caem na pedra de tropeço para elas não serem salvas. Então eu fico pensando sobre isso, né? Porque o Estado de Israel é um Estado que promove tudo aquilo que a gente não quer no nosso país. Sabe todas essas pautas aí que o PT está defendendo ultimamente? Não estou dizendo do trabalhismo, não estou falando do comunismo, não estou falando disso não. Estou falando da pauta coloridinha, coisa de gênero, banheiro unissex, que mais? Essas coisas coloridinhas aí, né? Essas pautas identitárias, né? Raciais, racialistas, né? Essas coisas, cara, isso aí é coisa que vem de lá, entendeu? Por incrível que pareça, são coisas que esse Estado de Israel financia, né? Quem financia o Estado sionista financia esse tipo de coisa. Então, assim, eu não entendo por que a direita ainda compra esse discurso, cara. Eu não entendo, né? E se alia a esse tipo de povo. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria de comentar. Eu fiquei extremamente chocado, sabe? Quando eu vi a foto do fetozinho na mão do médico, cara, eu perdi uma filha. Eu sei que é um filho nascer morto. Cara, isso é uma tristeza, assim, isso é o mundo acabar, né? É muito difícil eu passar a sensação para quem não tem filho, para quem não sabe o que é isso, ou para quem não perdeu um filho. Mas, cara,
Você, claro que foda-se geopolítica, entendeu? Foda-se o que está acontecendo no mundo, se vai morrer mais 100, mais 200 mil pessoas, mas quando o filho seu ele morre, né? Foda-se o resto. Você vai fazer qualquer coisa pra reaver aquilo lá, ou pra vingar, se for o caso, né? Ou você vai apoiar qualquer posição que traga a segurança de um filho seu estar vivo. Então eu entendo o povo palestino. Quando eles dizem que foram os terroristas que provocaram, cara, que terrorista, cara? Olha o tanto de bombardeio que Israel está fazendo em áreas residenciais, em áreas urbanas. Mas o Hamas, cara, um Estado não é uma organização terrorista, não é assim que um Estado faz guerra, ou deveria fazer guerra, né? Então, assim, eu acho que o tempo está chegando de a nação de Israel acabar do jeito que ela é hoje. E não, aquilo não é um povo escolhido por Deus. O povo escolhido por Deus, eu já fiz um vídeo aqui até nervoso sobre isso. O povo escolhido por Deus é a igreja. E o que tem dominando hoje a política do Estado sionista, né, que é aquele Estado que chama Estado de Israel, aquilo lá é dominado pelo anticristo, são valores do anticristo. Aquilo lá não tem nada a ver com Deus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na volta dele, com certeza, uma das primeiras coisas que ele vai fazer vai ser limpar aquela liderança que tem hoje lá naquele país. Uma das primeiras coisas que Deus vai fazer. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. São ímpios, são pessoas que estão caminhando para os maiores tipos de maldade absurdos, né? Então eu gostaria de comentar sobre isso. Outra coisa também que eu fazer uma passagem rápida aqui para comentar sobre aquele tal do Pablo Marçal. Cara, assim, triste, né, velho? É triste ver como as pessoas caem em discurso de gente picareta. Eu não tô falando que os outros não são, tá? Os candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Porém, cara, assim, Pablo Marçal, pega aí na internet, pesquisa aí. Pablo Marçal tratando mal as pessoas que pagam o seu curso. Ou Pablo Marçal, coach detonando, sei lá, seus alunos. Cara, o cara é um canalha com C maior. Então, e as pessoas, elas ficam muito, assim, inebriadas. O brasileiro, ele não conhece o discurso, não conhece lógica, né? Isso não é uma culpa só do indivíduo. Não só, mas é também, né? Por não pesquisar, por não querer conhecer. O brasileiro, ele ama a ignorância. Porém, assim, cara, o pessoal só se importa nas lacradas, né? Assim, é triste, é bem triste a gente ver como que o brasileiro, ele olha para as coisas de uma maneira muito simplória, ele olha muita casca, né? O brasileiro sempre, ele é muito superficial. Então isso é uma coisa triste, né? É uma coisa bem complicada. Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer em São Paulo. Eu acho assim, São Paulo é o estado que está mais lascado, eu acho, né? E nós também, porque a Prefeitura de São Paulo determina muita coisa sobre o Brasil, tá? Lá é um centro político muito importante. Porém, assim, cara, os três que estão na frente lá, que é Boulos, olha só, Boulos, cara, Boulos, mano. Boulos, Marçal, um picareta de mão grande. Boulos, assim, fato pacífico que o cara tipo assim, é a desgrama, né? Um idiota, né? Um parasita da política brasileira. O Pablo Marçal, um charlatão. E o outro, um vagabundo do Centrão, que é o Nunes, que eu não sei nem o que o Biruliro tá fazendo, apoiando uma desgrama daquela lá. O cara que, assim, claramente apoia tudo que tá acontecendo no Brasil hoje. O Nunes é o cara desse sistema que está aí hoje, entendeu? Não vou falar mais nada. Ele concorda com tudo isso que está acontecendo, concordou na pandemia, continua concordando hoje. Então eu não sei o que diabos é o que está acontecendo na cabeça dos biruliros lá. E eu acho que eles deviam tomar vergonha na cara e parar de ser covarde. A melhor candidata, eu acho, da prefeitura de São Paulo é a Marina Helena. Apesar de não ser perfeita, tá num partido assim, liberalóide de merda. Tem umas ideias liberalóide também, que eu não concordo hoje em dia. Mas sim, é menos pior. Eu acredito que seja, assim, na verdade até boa, uma boa candidata. Eu não vou falar que é menos pior não. Ela é uma boa candidata, sim.
se posicionou, né? Mulher corajosa. Tem mais culhões do que os 3 caras que estão na frente das pesquisas aí. Então seria o meu voto. Com certeza seria o meu voto, seria nela. Eu só votaria em outro para talvez o Boulos não entrar, ou talvez o Marçal não entrar. Mas. E o Nunes é bem complicado, cara. Nossa, votar em São Paulo seria uma coisa assim. Poxa vida, talvez até anularia meu voto, porque ali tá bem complicado. Eu votaria na Marina Helena, com certeza, mas acho que nenhum dos 3 ali eu teria coragem de colocar o número deles, não. Outra coisa também, comentar rapidamente aqui sobre as eleições municipais em Belo Horizonte. Cara, tá tão cabuloso esse negócio das eleições aí em São Paulo que nem aparece para mim no meu feed sobre as eleições do meu município, que é Belo Horizonte, né? Mas com certeza vai ser o Bruno Engler, ele tem o apoio lá do Biruliro, tem o apoio do Nicolas também. Não que assim, apoio do Biruliro pra mim vai fazer tanta diferença, porque ele apoia cada merda, cada bosta que ele faz, que não faz diferença, mas o Engler pelo menos tem um discurso assim, mais voltado pra direita, mais assim, voltado pros bons costumes, vamos dizer, do conservadorismo. Depois eu tenho que até fazer um vídeo falando sobre isso. E assim, até que o apoio do Nicolas é uma coisa muito boa, porque é um cara que tá ganhando muita projeção, um cara que tá muito hypado, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo ele ganhou assim uma postura de cabra macho, né, velho? Porque ele tem falado coisas que gente não tem, até assim, né? Gente até acima dele, vamos dizer assim, não fala, que é igual os biruliros não fala, mas ele mete a língua e fala do sistema. Então o cara é macho. Então ele ganhou muito meu conceito. Não gosto tanto do Nicolas, eu acho ele cara assim muito despreparado, mas com imagem de pessoa, eu acho que ele melhorou bastante. Como legislador, eu continuo achando ele bem fraquinho, na verdade. Mas ele é um cara, assim, que ganhou meu respeito, vamos dizer assim. Mudei um pouco minha visão sobre ele. Achei que ele era um cara só das bravatas e das mitadas, mas não é o caso. É, para vereador aqui em Belo Horizonte, eu vou voltar no Alexandre Lima. Sempre votei nele, votei para deputado do ano passado, do ano passado, nos 2 anos, na eleição passada, votei na outra ainda, né? Para deputado também, há 8 anos atrás, aliás, há 10 anos atrás. Vou votar de novo nele para vereador, porque, assim, um cara que eu conheço, ele, desculpa pela barulhada. Segundo, é um cara extremamente inteligente, sabe como funciona o direito, é um cara extremamente polido, sabe falar. Assim, é aquele cara que o Brasil precisava, sabe? É o cara que. Um cara como esse, ele deveria estar na política. Assim, é até um pecado as pessoas votarem em qualquer outro candidato. Até o Nicolas Ferreira mesmo, quando o Nicolas foi eleito e ele ficou fora, e faltando muitos votos. Mas assim, o Nicolas teve não sei quantos mil votos lá e ele, acho que teve, não sei se foi 5 mil. Assim, é um absurdo, cara. É um absurdo como o brasileiro ele vota mal. Mal, mal, mal. Um cara assim, eu acho que do nível, hoje eleito pra mim, do nível do Alexandre Lima, só tem um cara no Brasil, que é o Marcel Van Hatten, que é cabra macho também, cara inteligente. Ele não só é um cara muito corajoso, como o Marcel Van Hatten, né? Como é um exemplo em oratória, sabe falar, sabe articular politicamente, sabe combater, né, as coisas erradas, sabe agregar também. Né? Quando teve a tragédia do Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten esqueceu as diferenças políticas, tentou conversar com o governo federal, apesar de que esse governo, né, nem existe governo federal, na verdade. Isso é só uma seta do judiciário que estão aí. A gente não tem hoje executivo, tá? A gente não existe no Brasil hoje poder executivo. Hoje não existe mais. Na verdade, o legislativo ainda tem alguma coisa, mas vamos ver como é que vai se sair esse final de ano, né? Se esse final de ano der certo, a gente pode ter salva a democracia no Brasil, os 3 poderes. Mas caso contrário, dependendo dos desdobramentos até geopolíticos aí, né? A eleição dos Estados Unidos pode ser decretada o fim da democracia no Brasil. Assim, o fim formal, né? Porque o, o fim de fato, mesmo na prática, já ocorreu. Então é isso. Se alguém quiser os números dos candidatos que eu votaria aqui em Belo Horizonte, que eu vou votar em Belo Horizonte e que eu votaria em São Paulo, né, para prefeito,
só perguntar. Não analisei outros estados. Porém, é isso aí. Fique com Deus e até mais.